Sueli Atienza, mais uma vez me apresentando em mais um vídeo, com um prazer imenso de passar conhecimento e experiências vividas por mim. Hoje eu quero falar sobre o corpo significado ao longo da história da humanidade. O significado desse corpo, ele tem várias interpretações sociais de acordo com as épocas. E essas interpretações são muito conduzidas, elas são conduzidas pelas ideologias em cada época. É muito forte essa influência do corpo, porque as representações corporais, elas são muito representativas de todos nós. Muitas vezes, a linguagem verbal tem como eu dissimular, eu modificar, eu representar, mas o corpo, ele diz, a linguagem gestual é muito forte do corpo e que independe na maioria das vezes, da vontade da gente. Acontece, quem tem uma percepção mais aguçada, percebe. Por isso, por essa representação do corpo ser tão forte, ao longo do tempo, sempre as manifestações corporais sempre foram muito bem conduzidas. Então eu vou trazer aqui, não me detendo muito em cada época, mas esse passo a passo ao longo da história da humanidade. Então a gente vem de lá da época da pré-história, os homens que viviam nas cavernas. Esse corpo, a atividade física desse corpo era voltada para a sobrevivência. Era o caçar, era a defesa dos predadores, era um corpo preparado para matar ou morrer. Também para se defender das intempéries, do frio. Então era um corpo peludo. Essa foi uma fase bem de início da pré-história. Depois chegamos lá na Grécia Antiga, 1200 a.C. Então surgiu aquele corpo trabalhado, dignificado pela sociedade época. Era um corpo voltado para a atividade física, envolvendo a saúde, o desempenho do esporte. As Olimpíadas têm origem da Grécia. Na Grécia tem uma cidade chamada Maratona. E hoje se fala tanto, eu vou participar da maratona, sou maratonista. Tem uma cidade na Grécia chamada Maratona. Então essa atividade física era esplendorosa. Já para o Império Romano, essa atividade física era mais voltada para uma atividade bélica, para a guerra. Porque lá no Império Romano havia o objetivo de conquistar território. Então, os objetivos eram outros, com as atividades físicas, com objetivos diferenciados. Essa atividade física tão desenvolvida na Grécia era uma atividade que ela se completava com saberes. Então, era atividade física, mas havia aquela atividade das artes, da literatura. Então, havia uma completude. Hoje, o que está acontecendo é que existe uma atividade física exacerbada em detrimento do saber. É preciso se aliar tudo para compor melhor, né? Essa mente sã em corpo são. Chegamos ali no século XII, que foi a Idade Média. O corpo ele foi confinado, o corpo não existia. Qualquer manifestação do corpo era considerado pela igreja como pecado. Se vivia uma atmosfera de espiritualidade. O corpo não existia. Chegamos a um período renascentista que esse corpo ele saiu do anonimato. Essa fase renascentista começaram a dar um tratamento ao corpo, se higienizava o corpo. Imagina, começou-se a higienizar o corpo. A mulher começou a aparecer como uma identidade de gênero ao lado do homem, porque não era assim. Só existia o homem. A mulher simplesmente era parideira, mais nada. Então a mulher foi surgindo. Já nessa fase, naturalmente, a atividade física ela já foi voltada para
atividade da produção agrícola. Então já foi uma fase em que a atividade física ela começou a apresentar essa utilidade dela na produção agrícola. Chegamos então à modernidade, que a ciência, a tecnologia já trouxe um corpo voltado para o psicológico, o corpo psicológico, ou seja, não era só o foco da utilidade física, tão somente, mas já se exigia uma especialização desse corpo. As pessoas preparadas para lidar com as máquinas. Chegou a fase industrial, foi a Revolução Industrial, foi do agrícola para o industrial. Então se exigia um corpo especializado. E aí, nessa modernidade, chegamos então ao hedonismo moderno. Chegamos a esse hedonismo de hoje, contemporâneo, e a valorização do corpo ganhou um significado especial para esse corpo. As pessoas são valorizadas de acordo com o que a mídia propõe. É a pessoa preparada, aquele corpo da ostentação, apresentar as marcas, o brilho. E aí, o que acontece? As pessoas são valorizadas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm, porque é um corpo direcionado para o consumismo, é o ter e não o ser, é o corpo de hoje. Então essas fases todas mostram como a influência das ideologias de época direciona esse corpo. E essa busca pela felicidade se torna muito complexa, porque não é bem o que a pessoa deseja, o que vai me deixar feliz. Sim, mas existe toda uma pressão dizendo que como você pode, deve, precisa ser feliz. Não é fácil se administrar tudo isso. O que se espera da gente e o que eu quero ser, qual é a felicidade que eu quero viver. Então, nesse hedonismo, nessa interpretação social de hoje, se colocou duas visões. Existe o politicamente correto e aceito. E existe aqueles que não são aceitos, porque são os diferentes, são os estigmatizados. Há realmente uma divisão flagrante do que a sociedade aceita e o que não aceita. E cada um de nós é que precisa de ir em busca dessa conquista do ser feliz, e eu me coloco como exemplo. Eu já nasci estigmatizada, eu não sou branca, e pela vida fora, as conquistas, todos os nãos que eu recebi, sutis ou bem presenciais, não importa, eu não me deixei abater, porque eu fui em busca de conquistar. Depois eu coloco nas minhas experiências o que eu estou dizendo agora. Trouxe rapidamente esse passo a passo do significado do corpo, que é importante, porque hoje se vive uma verdadeira ditadura do corpo ideal planejado por essa interpretação social. Eu posso dizer isso porque eu venho de uma época em que os magros eles eram vistos até com desconfiança. O bonito era a pessoa corpulenta, sabe, mais obesa, porque isso é que era saudável, era um olhar saudável em certo momento. E o magro, ele era visto com uma certa desconfiança. Por quê? Porque foi uma época que não existia o câncer. A doença deletéria era a tuberculose. E o tuberculoso era magro. Então as pessoas magras não eram bem aceitas. Eu vivi tudo isso durante muito tempo. Eu já era jovem, desde que nasci, sempre fui magra, né? Eu já era uma menina assim de 15, 20 anos e sempre com essa pressão do ser magra. Havia uma revista que ela existe até hoje, ela é muito conhecida, eu não vou aqui declinar o nome, que ela promovia todo ano
o concurso do bebê do ano. E o bebê que ganhasse fazia uma capa, ele seria a capa da revista daquele mês. Olha, mas era uma corrida para alimentar seus bebês, cada um mais gordinho que o outro. Então era o bebê modelo da época. Era gordo, branco, de preferência louro e de olhos azuis. Geralmente eram os bebês que ganhavam os concursos. Bebê negro não existia, tudo bem. Vê como se modifica o olhar. Hoje, para não me delongar tanto, hoje o que acontece? Eu ponho uma roupa, eu vou para a academia e eu pego o metrô me dirigindo à academia. Quando eu entro no metrô, quem me olha de cima e embaixo são as mulheres. Meu corpo, que é a roupa justinha, hoje meu corpo é admirado. Só agora eu sou admirada, porque sou magra, mas não foi assim o tempo todo. Lá atrás, os gordinhos é que eram os preferidos. O que eu quero dizer? Que com toda essa interpretação social, a felicidade, aquilo que eu procuro trazer, eu conversar comigo, eu saber o que me faz feliz, cuidar desse corpo para ele ser saudável, realmente um peso que fuja a uma estrutura corporal para que ele seja saudável, precisa ser cuidado, tudo bem. Mas a pessoa não tem que ficar escravizada ao modelo de interpretação social, porque é isso que está acontecendo. As pessoas se submetem a cirurgias, às vezes com profissionais de atuação duvidosa, colocam a vida em risco e vários vão a óbito. Quer dizer, aquilo é absurdo, né? Então eu preciso promover um corpo que dizem que é o melhor. E eu vejo pessoas andando na rua, principalmente as mulheres, elas estão conduzindo um corpo que não é delas. Tanta promoção de silicone e de massa muscular, modificando essa estrutura que é dela, que dá o perfil de cada um, a pessoa perde esse perfil, que ela está carregando um corpo que não é dela. Eu vejo muito isso. É um dado, é muito importante. Então, a experiência que eu quero colocar é a seguinte: esse corpo que as pessoas não trabalham, o corpo, porque elas não conversam com elas mesmas, elas não sabem como ter prazer. Um corpo que ela não é capaz de acariciar. Não, eu não vou fazer isso. Eu espero que alguém chegue e faça. O parceiro, a parceira, fazer por mim, eu tenho que fazer primeiro. Eu tenho que sentir prazer com o meu corpo. Ah, mas isso é pecado? Não pode? Existem uma série de dificuldades, né, em relação a isso. E eu vivi uma situação interessante. Olha só, chegou para mim uma mulher de uns 30 anos, tinha um cargo de destaque num banco muito importante que não existe mais. Com essa dança das cadeiras, um banco que absorve o outro, esse sumiu. Mas na época era um banco assim privilegiado. E ela trabalhava nesse banco. Essa criatura chegou para mim sofrida muito. Por quê? Uma pessoa que já tinha tido vários amores, e ela estava chegando para um amor novo. Resulta que essa mulher, ela usava o DIU. E houve um momento que a médica disse, não vai usar o DIU, porque já tinha muito tempo, e estava trazendo certos prejuízos. Ela teve que tirar o DIU. E aí a médica receitou um outro tipo de contraceptivo. E aí é que veio o problema. Esse modelo novo, ela não sabia colocar no corpo dela. Lógico, é novo, eu não sei. E a médica deu a instrução. Tá aqui, ela comprou e você usa. Você faz assim, 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 instruiu. Só que ela não conseguiu colocar nela mesma. E ela ficou com vergonha, ficou constrangida de voltar à médica, ginecologista. E essa pessoa veio a mim. Ela tinha dificuldade de colocar. Ela estava assim, quase que desesperada, porque ela queria viver aquela relação de amor novo que estava chegando na vida dela. E aí o que aconteceu? Eu olhei para ela, eu disse, você confia em mim?
Confia na minha ajuda? Sim, senhora. Então traga a médica, então, quando receita esse novo contraceptivo, porque ela retirou o DIU, e ela entrou em pânico. Ela não conseguia introduzir aquilo na vagina. Não conseguia. Mas o corpo é dela. E ficou difícil. Então eu perguntei, confia? Sim. E ela trouxe o contraceptivo. E eu disse, vamos juntas nessa? E ela conseguiu. Foi em frente, tirou férias, passou momentos felizes com o namorado. Na volta, essa criatura veio a mim, veio no meu consultório, e ela disse, Dona Sueli, eu tenho vontade de beijar seus pés. Assim, de tão feliz que ela estava. Imagina, que eu pude ajudá-la nesse momento. E aí eu quero trazer aquela questão da imagem. Uma mulher branca, bonita, bem-sucedida, e ela queria beijar os pés dessa profissional negra. Onde ficou a cor? Ficou o que eu ofereci de felicidade para ela. Emocionante isso. Isso é uma conquista. Eu, sendo feliz com a atitude dela, um agradecimento que representava muito para mim, eu vendo a felicidade dela no tudo que eu pude oferecer. Eu acho que é uma grande experiência. E a mais, para não me delongar tanto, eu trago essa questão do corpo, o significado e as pessoas nessa busca da felicidade e elas sem condições de dar um tratamento a esse corpo, de fazer carinho no corpo, esperar sempre que o parceiro, a parceira faça muito e eu me apresento como. Então, dessa experiência com essa cliente, eu trago isso, esse desconhecimento do corpo. Como eu posso fazer por ele? As mulheres e os homens também. Porque existia, né, esse pensamento, essa visão de que o homem não tem dificuldade nenhuma. Sexualidade, maravilhoso. E já se vê que não é bem assim. Hoje tem aí as clínicas, os tratamentos, os acompanhamentos, aparece na televisão, no rádio, oferecendo essa ajuda para os homens. Quantos gostariam de viver uma vida muito melhor com as suas parceiras e existe uma dificuldade enorme? Não, porque eu sou homem, eu não posso me submeter. Por que não? As clínicas estão aí oferecendo a ejaculação precoce, como uma pessoa pode delongar um momento que, de repente, por uma ansiedade, ou seja o que for, ele não consegue, mas o olhar preconceituoso é muito forte. Todo ano existe a campanha do Setembro Rosa, voltado para as mulheres, fazerem todos aqueles exames, não é, sobre o corpo delas. Quando chega o Outubro Azul, eu vejo os laboratórios como têm investido para que os homens façam a mesma coisa. Até então eles não precisavam, mas está aí. Existe o câncer de próstata, que é muito forte, um tipo de câncer muito forte, muito difícil. É preciso ser bem trabalhado. Se é trabalhado desde o início, muito melhor. Quantos homens se negam? Eu vivi isso com um colega de trabalho, um homem de muita cultura, ele disse, eu nunca vou permitir, eu morro. Ele falou assim, eu morro, qualquer coisa que existir da próstata, mas eu não me submeto a nenhum exame. Dizem que agora já tem procedimentos mais modernos, que não precisa, mas a questão não passa bem por aí. É o preconceito, não é a doença que leva a pessoa a óbito, muitas vezes, é o preconceito em relação ao corpo. Eu não preciso, eu não faço. Vamos aprender, vamos valorizar a busca do conhecimento em todos os sentidos, inclusive nesse. Eu convivi, com a idade que eu tenho, eu convivi com o marido, que ele é falecido há 7 anos, mas um homem que tinha uma visão muito à frente. Esse homem nunca usou Viagra e vivemos uma relação de amor muito boa. Por que usar o remédio? Porque ele sabia, pelo conhecimento que ele tinha, pelo uso excessivo, ele estaria com o sistema cardiorrespiratório preparado para tudo isso? Porque toma o remédio e direciona. A pessoa vai, o homem vai até lá, chega onde ele deseja. Mas isso, na continuidade, existe um esforço do bombeamento do coração, porque existe todo um fluxo sanguíneo para chegar até lá, para um desempenho apreciável. É um esforço, um conhecimento que ele tinha, ele se negava a isso.
então não tomo o remédio. Mas como faz? Aí é que entra a descoberta do seu corpo. Sentir, entender esse corpo, posso viver muito melhor. Meu marido foi até o fim dos dias, sem reclamar de nada, sentindo muito prazer, sem tomar remédio algum. Então havia um entendimento, porque ele foi o meu professor nessa escola da vida. Nos unimos e ele se foi feliz, satisfeito. Vale a pena. Vamos dar oportunidade ao saber, ao aprender. Mas como fazer? Hoje existem canais de comunicação, muitos. Está aí a internet, as pessoas entram, descobrem 1000 caminhos de como aprender isso, aquilo. Procurem, descubram. Procure a clínica, principalmente estou me dirigindo aos homens que têm muita dificuldade. Cuidem das suas dificuldades. Vocês vão ter uma relação de amor muito mais feliz. Espero que a minha mensagem atinja o objetivo. Eu gostaria de falar muito mais sobre isso, porque quando eu coloquei aquela frase no primeiro vídeo, eu sou uma mulher inteira, com 81 anos, por dentro e por fora, eu posso explicar muito sobre essa frase. Mas aqui eu não posso. Lá adiante, uma publicação de livro, eu poderei falar. Aqui eu não posso. Eu agradeço se o pouco que eu coloquei se ajudou. Vamos nos abrir mais para buscar a felicidade. Não ficar escravizados a essa interpretação social do que é ser feliz. E como o corpo é um veículo muito forte da interpretação do prazer de ser feliz, vamos cuidar dele com mais carinho, tá? Precisa ficar transportando um corpo que não é meu. Eu preciso viver o meu corpo. Não é o corpo dos outros que eu trago para mim. Eu quero isso, eu quero a musculatura de não sei de quem. As mulheres ficam aí nessa situação toda. É a boca, é o rosto, é tudo. E elas se produzem de tal maneira que elas não se reconhecem mais. E isso vai trazer o quê? Essas doenças que se tem aí. São as ansiedades, as fobias. Não sei por que, de onde vem isso. Essa luta de querer ser feliz e eu não conversar comigo e me permitir realmente entender que a felicidade está dentro de mim, desde que eu me permita conversar comigo. Nós somos grandes amigos de nós mesmos. Obrigada, obrigada. Numa próxima vez, eu já vou colocar as instituições sociais. Elas é que trazem o nosso perfil desde que nascemos, vamos produzindo o nosso perfil através das instituições sociais. E eu quero apresentar algumas. Obrigada pela atenção.